Amém, irmãos? Graças a Deus. Queremos agradecer a Deus a vida da Helene. Ela muitos anos dedicou a vida ao coralzinho e agora não pôde mais continuar, não é isso, Helene? Então a Meire e a Dinalva agora estão tocando o coralzinho e também damos graças a Deus por essa bênção que foi hoje. É uma equipe, a Lucimeiro, Erlânia, uma equipe aí ajudando o coralzinho. E essa música muito linda, muito tocante. Então, graças a Deus por esses amados irmãos.
Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no texto, que não vai ser o central, mas vai ser o tema de nossa mensagem. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro 3, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que está em vós. Pense no que o apóstolo está dizendo à igreja. Estando sempre preparado para, como é que diz aqui? Responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que está em vós. Deus aplica a sua palavra em nossos corações, podem assentar-se. Meus queridos, eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã sobre as razões da Páscoa. Hoje é o domingo de Páscoa, né? Então, eu queria pensar com os irmãos sobre as razões da Páscoa. E por que eu quis começar com esse texto como temático? Porque, meus queridos, se as pessoas chegam até nós e elas falam sobre o sentimento que nós temos de crer em Cristo, a gente pode explicar. A gente pode dizer, não, eu me sinto muito bem com a fé que eu tenho. Mas aqui o texto está dizendo que elas muitas vezes não vão pedir o nosso sentimento, vão pedir a nossa razão. Não está dizendo como é que você se sente por crer em Cristo. Elas vão perguntar, por quê? Qual é a razão de você crer em Cristo? Elas vão perguntar o seguinte, por que Cristo? Por que não Buda? Elas vão perguntar, por que Cristo? Por que não Maomé? Elas vão perguntar, por que apenas Cristo? Por que não Cristo e mais alguma coisa? Elas vão querer a razão. E o texto está dizendo que a fé cristã, ela deve ser uma fé racional. Meus queridos, eu não sei como associaram a fé cristã com uma fé sem lógica, porque a Bíblia diz o oposto. Olha o que a Bíblia está dizendo: estando preparados para responder à razão da fé que está em vós. A fé cristã, ela tem tudo para ser uma fé racional. Vejam bem, a razão não vai explicar tudo acerca da fé. Então tem coisas que a razão não vai conseguir explicar. Disse Deus, haja luz, e houve luz. A razão não explica isso. Mas o fato da razão não explicar algo, não quer dizer que esse algo seja irracional. Então vamos considerar aqui a razão da nossa fé. Por que Pedro diz isso àquela igreja? Volte aí, por favor, no capítulo 1. Essa igreja estava sendo perseguida por causa do Evangelho. E nessa perseguição por causa do Evangelho, Pedro diz algumas coisas para essa igreja. E o que ele diz? Versículo 6, diz assim: nisso exultais, nisso vos alegrais por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então está dizendo, mesmo vocês sendo perseguidos, vocês se alegram. E as pessoas vão querer saber por que vocês são alegres diante da perseguição. Elas veem os crentes, elas veem que os crentes são diferentes, elas querem saber por quê. Elas querem saber o seguinte, olha, por que vocês têm alegria, mesmo não tendo dinheiro? Por que vocês têm alegria, muitas vezes não tendo saúde? Por que vocês têm alegria, muitas vezes sendo perseguidos? Aí Pedro diz que nós precisamos estar preparados para dar essas razões. E o texto aqui vai dizer um pouco adiante, versículo 8, diz assim: a quem, versículo 8, capítulo 1, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então está dizendo que mesmo não vendo Jesus, porque Jesus já estava no céu, já estava na glória, os discípulos, eles criam e eles se alegravam com uma alegria indizível,
Uma alegria que não dá para expressar com palavras. As pessoas à volta dos crentes, elas queriam saber isso. Elas queriam saber por que tanta alegria em alguém que morreu numa cruz. Por que tanta alegria num líder que foi morto? As pessoas precisavam estar preparadas para dar essa razão. E, meus queridos, não dá para nós falarmos sobre tudo acerca disso. Mas eu gostaria de aproveitar o tema da Páscoa e falar sobre as razões da Páscoa. Vamos então para o texto, que vai ser o central. Abram suas Bíblias em Êxodo, capítulo 12. Eu queria falar sobre o significado da Páscoa, primeiro ponto. O resultado da Páscoa, segundo ponto. E as implicações da Páscoa, terceiro ponto. Então vão ser esses 3 pontos. O significado, o que é a Páscoa? Qual é o resultado da Páscoa? E quais são as implicações para os crentes diante da Páscoa? E vocês vão perceber que a Bíblia aqui, ela vai ser bem lúcida nesse sentido. O que eu posso lhes dizer de início? Para mim, pessoalmente, a semana da Páscoa, ela tem um significado familiar. Eu fui criado num lar que não era evangélico, fui criado num lar católico. E como é que funcionava para a gente? Funcionava o seguinte: a semana da Páscoa era chamada Semana Santa. E minha família, pelo menos quando a gente morava em São Paulo, valorizava mais essas coisas. Então o que acontecia nessa época? Meus pais, que trabalhavam fora, passavam a semana inteira, saíam de manhã e só chegavam à noitinha. Muitas vezes eles saíam e eu estava dormindo. Quando eles chegavam, eu já estava dormindo. Então a Semana Santa era uma semana de feriado. E aí meus pais ficavam em casa. Então a gente tinha mais aquele ambiente de família. Acontecia que na época a Rede Globo, ela não era a emissora ateia que é hoje. Então nessa semana ela passava filmes religiosos. Eu conheci a história de Sansão e Dalila pelos filmes. Conheci a história da Arca de Noé pelos filmes. Conheci sobre os 10 mandamentos, a saída do Egito pelos filmes. E conheci sobre a vida e a morte e ressurreição de Cristo por esses filmes que passavam na Semana Santa. Então para mim tinha um significado. E tem um outro significado que chega a ser um pouco engraçado. Minha mãe, por ser muito religiosa nesse aspecto, Semana Santa a gente não fazia 2 coisas. A gente não comia carne vermelha. Toda semana, não era só na sexta não. E sabe qual era a segunda coisa que a gente não fazia? A gente não apanhava, porque era Semana Santa. Meus queridos, de segunda a sexta-feira, a gente podia fazer o que quisesse, porque a gente não apanhava. A gente não tinha hora para dormir, a gente não precisava assim de comer toda a comida, a gente não precisava esperar para a sobremesa, a gente podia sair e passar o dia inteiro fora. Agora tem um detalhe que existe no povo católico. Sabe como é que chama o sábado depois da Sexta-feira Santa? Chama sábado de aleluia. E aí tudo que a gente tinha aprontado de segunda até sexta, minha mãe no sábado descontava. Lembra que você fez isso na segunda? Lembra que na terça você fez aquilo? Lembra que na quarta? Parece que minha mãe durante a semana estava com a agenda anotando. Então, meus queridos, tinha um significado. Mas o significado que tinha, ainda assim não era o significado bíblico. Indo um pouco além, por que não podia fazer isso, não podia fazer aquilo? Eu não entendia. Aí quando eu chegava na escola, o que acontecia nessa semana? As pessoas estavam enfeitando a gente, né? Pintavam um bigodezinho, uma orelhinha, para a gente parecer um coelho. E falava sobre o coelho da Páscoa. E por mais que eu gostasse daquele coelho da Páscoa, porque o coelho da Páscoa é gostoso, chocolate, eu sempre gostei de chocolate, né? Aí o que acontecia? Para mim não tinha lógica, porque coelho não bota ovo. O que isso quer dizer? Aí com o passar do tempo, o Senhor me deu condições de poder estudar a Bíblia. E aí eu fui entendendo o que realmente é a Páscoa. E meus irmãos, eu queria jogar uma coisa para vocês pensarem. O problema não é o mundo comemorar a Páscoa da maneira errada. Comemorar a Páscoa com coelho, comemorar a Páscoa com ovo. O problema é que nós, os crentes, às vezes não sabemos realmente o que é a Páscoa. O mundo não saber é compreensível, porque ninguém vai pedir ao mundo a razão da fé do mundo. Mas o crente não saber não pode ser compreensível, porque a Bíblia diz o seguinte:
estando preparados para dar a razão da esperança que há em vós. Nós precisamos conhecer um pouco mais das coisas espirituais para podermos ensinar as pessoas que tiverem dúvida, que tiverem necessidade e sede de aprender. Então, meus queridos, o que a gente pode dizer em primeiro lugar? O significado da Páscoa. Capítulo 12 de Êxodo está acontecendo o seguinte: é a última noite dos judeus no Egito. É a última noite. Então aconteceram 9 pragas. Aí no capítulo 11, Deus vai decretar a 10ª praga. E aí no capítulo 12, Deus vai dizer para o povo de Israel o seguinte: essa praga que virá sobre o Egito, ela terá um impacto tão grande, que depois dessa praga, não vai ser vocês que vão querer sair não. Vai ser o Egito que vai querer que vocês saiam. O próprio faraó com os egípcios vão insistir que vocês saiam, porque esse juízo vai ser arrebatador. Esse juízo vai ser tremendo. Só que tem um detalhe, Deus vai dizer para o povo: até agora, as outras 9 pragas, vocês não foram atingidos, porque vocês eram judeus. Então vocês não precisavam fazer nada, vocês não eram atingidos. Só um exemplo: quando Deus transformou água em sangue, os egípcios tinham que beber aquela água com gosto de sangue, mas os judeus tinham água potável. Por qual razão? Porque eram judeus. Apenas o fato de serem povo de Deus os livrava do castigo. Quando Deus mandou trevas sobre a terra, a Bíblia fala que na terra dos egípcios tinha trevas, mas na terra dos judeus tinha luz. O que os judeus fizeram? Nada. Apenas por serem judeus, eles ficavam livres daquela praga. Uma outra curiosidade: quando Deus fez chover pedras sobre o gado e sobre a plantação dos egípcios, enquanto que o gado e a plantação dos egípcios eram destruídos, o gado e a plantação dos judeus não aconteceu nada. Por quê? Porque eram judeus. Então Deus, nessa 10ª praga, ele vai dizer o seguinte: e agora é diferente. Agora só o fato de vocês serem judeus não vai livrar ninguém. Vocês precisam matar um cordeiro, vocês precisam que o sangue do cordeiro seja aplicado sobre a casa de vocês. Meus queridos, guardem bem isso daqui, porque o significado é tremendo. O significado é profundo. Às vezes nós achamos que pelo fato de termos uma religião, automaticamente estamos livres do juízo de Deus. A 10ª praga vai dizer que o fato de ter religião não resolve nada. O cordeiro precisa ser morto, o sangue precisa ser aplicado sobre a sua vida. Às vezes nós achamos que pelo fato de sermos pessoas boas, de não fazermos isso, de não fazermos aquilo, isso automaticamente nos livra do juízo. E Deus vai dizer ao povo o seguinte: que aquela praga é diferente das outras. Aquele juízo é diferente dos outros. Posicionalmente ninguém está livre. Posicionalmente todo mundo está sujeito ao juízo. Para ser liberto do juízo, o que precisava fazer? Precisava matar um cordeiro e aplicar o sangue sobre a casa. E se fizesse isso, tanto faz se fosse judeu ou se fosse egípcio, ficaria livre da praga. Mas se não fizesse isso, tanto faz se é egípcio ou se é judeu, sofreria o castigo da praga. Então no capítulo 12, Deus vai explicar através de Moisés como é que funcionaria. Em primeiro lugar, qual o significado da Páscoa? Está no capítulo 12? Olhe comigo o verso 23. Verso 23 diz assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as obreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Está vendo aí o que está dizendo? O anjo destruidor entraria em cada casa do Egito. Tanto faz casa de judeu, casa de egípcio. E ele entrando, o primogênito morreria. Toda a casa alguém morreria. E o que acontece? Se tivesse sangue na porta, o anjo destruidor passaria por cima. Isso quer dizer Páscoa. No hebraico, Pesach. Quer dizer, passar por cima. Isso daí significa um salvo-conduto. A casa que tivesse sangue nas ombreiras, ela teria um salvo-conduto, não receberia o juízo. Indo um pouquinho adiante, verso 27. Verso 27 diz: respondereis:
é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Isso. Então o que acontece? Páscoa é passar por cima. Aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro, eles não recebem juízo, eles têm um salvo-conduto diante de Deus. O destruidor passa por cima deles. O destruidor não tem poder sobre a vida deles. Meus queridos, esse é o significado da Páscoa: passar por cima. Então Páscoa não é coelhinho, Páscoa não é ovo, porque não tem nada disso na Bíblia. Páscoa literalmente é a morte do Cordeiro, e através da morte do Cordeiro, o povo de Deus não sofre juízo do anjo destruidor. Isso é a Páscoa. Mas vamos um pouco adiante, porque a gente precisa entender algumas coisas que são tremendamente preciosas. No entanto, isso precisa ficar claro. Meu querido, eu não quero saber de que igreja você é. Não quero saber se você faz parte dos egípcios ou se você faz parte dos judeus. O que é importante você saber é se o sangue do Cordeiro morto foi aplicado na sua vida. Porque se não foi, o anjo destruidor, ele vai chegar até a sua casa, ele vai causar morte na sua vida. Não é morte física, é morte espiritual, é morte eterna, é a eterna separação de Deus. No entanto, se o sangue do Cordeiro foi aplicado à sua vida, meu querido, você tem salvo-conduto. O inimigo não tem poder sobre você. Você não está debaixo de juízo. O sangue te dá cobertura, de forma que o castigo de Deus passa longe da sua casa, passa longe da sua vida. Isso é precioso, isso é tremendo. Então vamos adiante. Qual é a necessidade da Páscoa? Qual é a necessidade da Páscoa? A Páscoa fala da morte do Cordeiro. A gente vai ver aqui daqui a pouco que esse Cordeiro representa Jesus Cristo. Então qual é a necessidade da morte de Cristo? O Cordeiro tinha que morrer, Cristo morreu. Qual a necessidade da morte de Cristo? Meus queridos, em primeiro lugar, pare para pensar nisso, porque é importante. Jesus Cristo é chamado na Bíblia de o autor da vida. O autor da vida. O autor da vida sofreu morte. Percebem a incoerência? O autor da vida morrer, o autor da vida ter vida, o autor da vida ressuscitar, isso é lógico, porque ele é autor da vida. Mas o autor da vida morrer, isso não tem como a gente explicar. Então qual é a necessidade do autor da vida, de Jesus Cristo, morrer? A necessidade são duas, meus queridos. A primeira, iminência de juízo. No capítulo 12, Deus está dizendo para o povo o seguinte: o anjo destruidor virá sobre o Egito. O anjo destruidor virá sobre o mundo. E quando o anjo destruidor vier sobre o Egito, vier sobre o mundo, vier sobre as pessoas, esse anjo destruidor, ele vai causar destruição, ele vai causar dor, ele vai causar morte. Esse anjo destruidor está para vir a qualquer momento. Há um juízo iminente. E Deus está dizendo para o povo o seguinte: a única maneira de você escapar desse juízo iminente é pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro precisa ser morto para você escapar desse juízo. Meu querido, sabe qual é o juízo iminente sobre o homem? A eterna separação de Deus. Esse é o juízo iminente. O juízo iminente não é um câncer que eu possa vir a ter. O juízo iminente não é um problema que eu possa ter na minha família. O juízo iminente não tem nada a ver com aspectos financeiros. O juízo iminente é a eterna separação de Deus, que o homem está, quando partir para a eternidade, sem o sangue do Cordeiro. Então como é que o homem faz para não sofrer esse castigo? O autor da vida precisou morrer. Primeira necessidade era essa, para que o homem não sofra o juízo iminente. Mas há uma segunda necessidade, há uma segunda razão. O povo de Israel no Egito era escravo. O povo de Israel no Egito sofria o jugo do Egito. Faraó e os egípcios maltratavam o povo de Israel, de tal maneira que o povo de Israel, desde o seu nascimento até a sua morte, tinha que sofrer debaixo da mão dos egípcios. Então o povo de Israel clamava por libertação. Aí Deus está dizendo o seguinte: olha, as 9 pragas que eu fiz entre o povo dos egípcios, sabe, causou muita dor aos egípcios, mas não causou nenhuma libertação a vocês.
Deus está dizendo, olha, fazer a água transformar em sangue, os egípcios sofreram, mas nem por isso vocês foram libertos. Fazer vir trevas sobre o Egito, os egípcios sofreram, mas nem por isso vocês foram libertos. Aí Deus está dizendo, para vocês serem libertos, precisa acontecer algo maior. Sabe o que precisa? O cordeiro precisa morrer. O cordeiro precisa morrer para que vocês sejam libertos. Meus queridos, a segunda razão pela morte de Cristo é essa, para que nós fôssemos libertos do pecado, para que nós fôssemos libertos do mundo, para que nós fôssemos libertos da opressão de Satanás representado em Faraó. Jesus Cristo disse o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus Cristo falou: quando o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só há libertação para o homem quando o sangue do Cordeiro é aplicado sobre a vida dele. Só há libertação para o homem através de Jesus Cristo. Então a Páscoa não é apenas uma comemoração que se faz uma vez no ano. A Páscoa tem um tremendo significado espiritual, um significado espiritual de impacto eterno. Através da morte do Cordeiro, meu querido, você é liberto. Através da morte do Cordeiro, você escapa do juízo, você escapa da condenação. Através da morte do Cordeiro, você é aceito por Deus. Isso é tremendo. A necessidade é essa. É uma necessidade tremenda, imprescindível. Você precisa do sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Indo um pouco adiante. Qual é a figura central da Páscoa? Quem é a figura principal na Páscoa? Você está aí no capítulo 12? Observe comigo, a partir do versículo 4. Diz assim: mas, Êxodo 12, a partir do versículo 4. Mas se a família... Não, verso 3. Verso 3 diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então cada um convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 10º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então, do versículo 3 até o versículo 6, a figura central é o cordeiro. Cada família tinha que tomar um cordeiro. E quando chegasse o dia, no crepúsculo, guardem isso, porque vai mostrar o momento exato que Jesus morreu. No crepúsculo, o cordeiro precisava ser imolado, precisava ser sacrificado. O sangue do cordeiro precisava ser derramado. A figura central da Páscoa é o cordeiro. Meus queridos, coloca a sua mão nessa passagem aí, porque a gente vai voltar para ela, e vejam comigo 2 outras. Olha João, capítulo 1. João, capítulo 1. São versos conhecidos, mas para ficar bem claro mesmo, lembremos-nos disso, viu? Estando preparados para dar a razão da fé que é em vós. Recentemente, durante a semana, aquele Yahoo e o Fantástico da semana passada fizeram reportagens acerca da morte de Cristo. E ambas as reportagens, assim, de um tom bem cético, bem ateu e até mesmo blasfemo, negam essas realidades. E interessante que o que está registrado na palavra, o que foi confirmado pela história, hoje eles arranjam alguns argumentos para tentar jogar isso por terra. Eu não me incomodo com o que eles falam, não me incomodo. O que me incomoda é que nós precisamos dar razões. Então, se alguém chega até mim e fala: pastor, você que é crente, você viu o que o Fantástico falou? Eu vou dizer: olha, eu entendo que o Fantástico diga isso porque ele não crê, mas eu vou lhe mostrar por que eu creio. E aí eu posso mostrar na Bíblia. Você sabe que o Yahoo falou que a verdade sobre a morte de Cristo? Fala: olha, o Yahoo, ele tem essa tendência de negar tudo o que é cristão. Eu entendo eles dizerem isso, mas eu vou lhes dizer por quê que eu enfatizo a morte de Cristo. Aí as pessoas vão perceber que a minha fé, ela não é irracional. A minha fé é uma fé pensada, uma fé comprovada pelas Escrituras. Então, meus irmãos, observem aqui, João capítulo 1, versículo 29. Diz assim: no dia seguinte,
viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Qual é a figura central da Páscoa? É o Cordeiro. E o que João está falando de Jesus? Que Jesus é o Cordeiro. A morte daquele Cordeiro na Páscoa representava algo maior, representava alguém maior, representava uma morte que realmente resolveria o problema do homem. Representava Jesus como um Cordeiro, como aquele que morreria em prol do homem, contanto que o homem aplicasse o sangue de Cristo sobre a sua vida. Meu querido, vou lhe mostrar um outro texto que é tremendamente importante também. Olha 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Primeira Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios 5, versículo 7, diz assim: lançai fora o fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Está dizendo que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. E esse Cordeiro Pascual, ele foi imolado. Algo que precisa sempre ficar claro na nossa mente. Por que Jesus foi morto? Não foi acidente. Por que Jesus foi morto? Não foi porque Pilatos queria matá-lo, não foi porque os judeus queriam matá-lo. Teve uma razão maior. Jesus foi morto porque Jesus foi a provisão de Deus para resolver o problema do homem. O homem está em risco de juízo iminente. A qualquer hora o homem pode morrer e ir para o inferno. Como é que o homem escapa desse juízo iminente? Através da morte do Cordeiro. O homem está escravo do pecado. O homem está escravo do mundo. O homem está escravo da sua natureza caída. Como é que o homem é liberto dessas coisas? Pela morte do Cordeiro. Então, meu querido, a figura central é o Cordeiro. A figura central é Cristo. É sempre através de Jesus. E aí se alguém me pergunta, por que Jesus e não Buda? Porque Jesus foi quem morreu por mim. É só a morte dele que resolve. Por que Jesus e não Maomé? Porque Jesus foi quem morreu por mim. Só Jesus é o Cordeiro Pascual. Por que apenas Jesus e não Jesus e mais alguma coisa? Porque esse texto mostra que apenas a morte do Cordeiro resolveria. Não precisava ser feito mais nada. Então, meus queridos, falamos sobre a necessidade, falamos sobre a figura central. Agora eu queria falar um pouco sobre os efeitos, o resultado da morte do Cordeiro. Por que Deus chega ao povo e diz assim, olha, o Cordeiro sendo morto, vai acontecer algumas coisas. Vamos perceber o que a morte de Cristo promoveu na vida do homem. E isso daqui é importante para que você tome posse de algo que Deus te conquistou. Sabe o que Deus te conquistou, meu querido? Ele te conquistou uma coisa chamada autoridade espiritual. Só você compreendendo o que a morte de Cristo fez, para que você tome posse dessa autoridade. Você tem, mas não sabe que tem. Então dê uma olhada aí em Êxodo 12 de novo, que vocês vão perceber algo que Deus fala. Êxodo 12. Voltaram aí? Eu pedi para deixarem a mão nessa passagem. Olha o versículo 12. Êxodo 12, versículo 12. Diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Está dizendo que ali haveria uma execução, sabe, sobre todos os deuses do Egito. Me permitam lhes explicar isso daqui. Egito era uma nação tremendamente idólatra. Cada uma daquelas pragas que Deus efetuou, por exemplo, transformar as águas em sangue, é porque o povo adorava o rio Nilo como se fosse um deus. Por que Deus fez com que o sol se escurecesse? Porque o povo adorava o sol como se fosse um deus. Era o deus Ra. Lembram de um desenho que tinha Shi-Ra?
She, inglês, ela. Ra, egípcio, deusa do sol. Então Ra era a deusa do sol. Então Deus estava julgando todos os deuses do Egito. E ele está dizendo que esse último juízo faria com que todos os deuses do Egito caíssem por terra. Pensa bem nisso. A morte do cordeiro faria com que todos os deuses dos egípcios caíssem por terra. Quer ver o que a morte de Cristo fez? Mantém sua mão nessa passagem de novo. Abre comigo em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Desculpe, é Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2. Leiam comigo aqui. São 2 versos bem importantes. Eu te sugeriria fazer 2 coisas. Primeiro, grife esses versos na sua Bíblia. E segundo, memoriza esses versos. Memoriza, mastiga esses versos no dia a dia, porque vocês vão perceber a profundidade espiritual que esses versos têm. Então, olhe bem. Colossenses 2, versículo 14 e 15. 14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Veja bem, o que está dizendo? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Por que o diabo, por que os demônios não têm autoridade nenhuma de te acusar? Porque Cristo removeu qualquer acusação contra você. Qualquer coisa que você tenha feito, qualquer coisa que diga de você, Jesus Cristo removeu. Mas me era prejudicial. O texto está dizendo, realmente nos era prejudicial, mas Jesus Cristo removeu inteiramente, encravando na cruz. Sabe onde é que está a absolvição do meu pecado? Está na cruz de Cristo. Sabe onde é que está a solução para os meus problemas? Está na cruz de Cristo. Sabe onde é que está o poder espiritual para que eu possa andar uma vida vitoriosa? Está na cruz de Cristo. Sabe onde é que está a prova de que eu sou aceito por Deus? Está na cruz de Cristo. É na cruz de Cristo. Mas lembra que o texto lá fala que ele fez juízo contra os deuses do Egito? Não diz isso? Olha o verso 15. Diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos entender? Despojar é tirar as armas. Tirar as armas. Então você está diante do guerreiro, o guerreiro está com espada, está com lança, está com escudo, está com capacete, está com uma couraça. Despojar é tirar isso tudo dele. Ele não tem mais nenhum poder de ataque. Isso é despojar. Aqui está dizendo que despojando principados e potestades. O que são principados e potestades? Lembra que Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue? Ele fala mais contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo mal nas regiões celestiais. Lembra que ele fala isso? Principados e potestades são seres demoníacos. Aqui está dizendo que nós não precisamos temer as hostes do mal, porque Jesus Cristo tirou o poder dessas hostes contra a nossa vida. Despojando principados e potestades, diz aqui, publicamente os expôs ao desprezo. Publicamente esses demônios estão envergonhados, porque Jesus triunfou deles na cruz. Foi na morte de Jesus que esses demônios foram vencidos. Meus queridos, nós como povo de Deus, nós assim como o povo de Israel viu que os deuses do Egito não eram nada, assim como o povo de Israel viu que os deuses dos egípcios caíram por terra, da mesma forma nós podemos afrontar qualquer hoste espiritual. Nós não precisamos temer o maligno, porque a Bíblia fala que o maligno já não nos toca, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Meus irmãos, isso tudo é resultado da Páscoa. Não é ovo, não é coelho, é a morte do Cordeiro. É um significado espiritual. O pecado, ninguém mais pode nos acusar por causa do pecado, porque Jesus removeu inteiramente na cruz.
Os demônios não têm mais autoridade sobre nós. Ele não pode mais nos ferir. Por quê? Porque eles foram desarmados, eles foram despojados, eles foram publicamente desprezados através de Jesus Cristo, pelo que Ele fez na cruz. Meus irmãos, nós podemos ter ousadia espiritual. Nós podemos isso. Nós não precisamos temer o que o mundo teme. E aqui me permita lhes dizer uma coisa aqui, só para a gente pensar. Agora fica essas igrejas com o nome de evangélicas, falando sobre culto de descarrego. Preciso disso não, rapaz, eu tenho a cruz de Cristo. Falando sobre quebra de maldição. Tem maldição sobre mim não, meu querido, eu tenho a cruz de Cristo. Falando sobre, como é que fala? É olho gordo, mal olhado. Isso é besteirada de quem não tem Jesus. A maior prova que essas igrejas não são evangélicas é isso. Porque se conhecesse o poder da cruz de Cristo, não se preocupava com essas coisas. Meus irmãos, é a palavra do Senhor. Observe que é a Bíblia que está dizendo. Mas me permita ir adiante, porque a palavra do Senhor tem algo mais a nos dizer aqui. O que aconteceu quando Cristo morreu? No exato momento que Jesus morreu, o que aconteceu? Observe o que aconteceu, meus queridos. Abre aí em Mateus 27. Mateus capítulo 27. O cordeiro tinha que ser morto no crepúsculo. Sabe que horas foi que Jesus morreu? Crepúsculo era entre as 3 e as 5 da tarde. É quando o sol começa a declinar. Isso é o crepúsculo. Observe aqui o Mateus 27, o verso 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. O que é a hora sexta? Eles contavam o dia a partir do pôr do sol. O pôr do sol é mais ou menos a partir do nascer do sol. É a partir do nascer do sol que eles contavam o dia. Então, mais ou menos 6 horas da manhã. Aí conta 6 horas a partir das 6 da manhã. Vai dar meio-dia. Meio-dia é hora sexta. A hora nona é 3 horas da tarde. Então, da hora sexta, meio-dia, até a hora nona, 3 horas, houve treva sobre a terra. A partir das 3 horas começava o crepúsculo, o momento que o cordeiro tinha que morrer. E olha o que acontece então. Verso 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Jesus morreu. Aí observe o que acontece quando ele morre. Verso 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Os centuriões que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Qual foi a primeira coisa que aconteceu, meu querido? Primeira coisa, o véu do santuário se rasgou. Quando a gente fala véu, sabe o que a gente pensa? A gente pensa num papel fino, ou num pano fino, muitas vezes até transparente, porque não é assim o véu da cortina da casa da gente? Mas ali não era pano fino não, tem traduções que falam cortina. O que era? Era linho fino retorcido. Você pega um pedaço de papel e retorce, e depois que ele estiver bem retorcido, tenta rasgar. Você não consegue. Ele assim você rasga, mas ele retorcido você não rasga. Ali era linho fino retorcido. E a história diz que essa cortina ela tinha cerca de 10 a 12 centímetros de espessura. A espessura da cortina era grossa. Teve um historiador que se chamava Flávio Joséfo. Ele é um historiador secular muito aceito no meio acadêmico. Ele disse que se você amarrasse um cavalo numa ponta da cortina
e outro cavalo na outra ponta da cortina, e você chicoteasse os cavalos, nem mesmo assim os cavalos conseguiriam rasgar aquela cortina, de tão grossa que era. Mas isso que a força física não faz, a morte de Cristo fez. A morte de Cristo rasgou aquele véu, rasgou aquela cortina. Sabe o que esse véu fazia, meu querido? Lá no santuário tinha o lugar santo e tinha o Santo dos Santos. O Santo dos Santos representava a presença de Deus. O homem não podia entrar no Santo dos Santos, porque se entrasse ele morria diante da presença de Deus, porque o homem é pecador e Deus é santo. Então aquele véu estava mostrando que havia um empecilho para que o homem se achegasse a Deus. Quando Jesus morreu, o véu é rasgado. O que isso quer dizer? Que o empecilho caiu por terra. Não existe mais empecilho para que o homem se chegue a Deus. Por mais que o homem seja pecador e por mais que Deus seja santo, não tem mais empecilho. Por qual razão? Porque Cristo morreu. Esse é o significado da morte de Cristo. O significado da morte de Cristo, meu querido, é que não tem mais empecilho para que você se achegue a Deus. Hoje, meus queridos, nós temos essa plena liberdade diante do Senhor. Nós chamamos Deus de Pai, Pai Santo, mas Pai. Nós chamamos Deus de amigo, de companheiro, aquele que está conosco não para nos julgar, não para nos condenar, mas para nos sustentar, para nos animar, para nos conduzir adiante. É por isso que o povo de Deus tem tudo para ser feliz. Lembra aquele texto que nós lemos no início? Com alegria indizível. Não era assim que o texto falava? Quando as pessoas chegam até nós e dizem: por que você tem certeza que você é salvo? Não é porque eu pertenço a uma religião, não. Não é porque eu sou dessa igreja ou daquela igreja. É porque Cristo morreu por mim. Porque o sangue de Cristo faz parte da minha vida. Porque o sangue do Cordeiro resolveu o meu problema. Não tem mais empecilho para mim diante de Deus. Meus irmãos, isso é muito importante. Agora eu queria pensar nas implicações. A gente está entendendo o que significa na Bíblia. A gente está entendendo o significado espiritual. Mas como é que isso se aplica na minha vida? Como é que isso daqui faz parte de mim? Meus irmãos, guardem, porque isso daqui agora é tremendamente importante. Tremendamente mesmo. Se vocês não guardarem isso daqui agora, vai ser igual a tomar banho e vestir a mesma roupa suja que você estava antes. Se vocês não guardarem isso, vai ser a mesma coisa. Tomar banho e vestir a mesma roupa suja que estava antes. Volte lá para Êxodo capítulo 12. Observe aqui quais são as implicações. Primeira implicação é que a única diferença nesse juízo, a única diferença entre os judeus e os egípcios, não era o fato de serem judeus e de serem egípcios. A única diferença é: o sangue do Cordeiro foi aplicado ou não foi? A única diferença é essa. Meu querido, em primeiro lugar, a única diferença entre o povo de Deus e o povo sem Deus é o sangue de Cristo. A única diferença entre uma pessoa salva e uma pessoa não salva é o sangue de Cristo. A única diferença é essa. Para você saber se você é salvo, não é se você pertence a uma igreja, não. Se você faz parte de uma religião. Não é se você nunca matou, nunca roubou. A única diferença é: o sangue de Cristo foi aplicado à sua vida. Primeira implicação é essa. A segunda, o texto diz que o Cordeiro não precisava apenas morrer. Apenas a morte do Cordeiro não era o suficiente. Sabe o que era necessário? Você está aí no capítulo 12, olha o versículo 7. Diz assim: tomarão do sangue do Cordeiro e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne. Então não precisava apenas do Cordeiro morrer. O sangue precisava ser passado na porta das casas. Guarda bem isso daqui, meu querido. Você sabe que Jesus já morreu. Isso é fato. Jesus já morreu. Mas apenas a morte do Cordeiro por si só não é o suficiente. O sangue do Cordeiro precisa ser passado na porta da casa que você estiver. O sangue do Cordeiro precisa ser aplicado na sua vida. Todo mundo sabe que Jesus morreu, mas nem todo mundo aceitou o que Cristo fez por ele. O sangue de Jesus não entrou na vida da pessoa ainda. Tem uma comparação no Velho Testamento que é igual. Se lembra que Deus mandou Noé construir a arca? Noé construiu a arca, não construiu?
Mas depois de Noé construir a arca, o que Noé precisou fazer? Precisou entrar na arca. Porque se ficasse do lado de fora da arca, ele ia se afogar como todo mundo. Apenas ter a arca feita não é o suficiente. Precisa entrar na arca. Porque se não entrar na arca, vem um dilúvio e leva todo mundo. O cordeiro estava morto. Mas e as pessoas aplicaram o sangue do cordeiro na casa delas? Meu querido, o sangue do cordeiro já foi aplicado na sua vida. Você já está dentro da arca. O que acontece ali? As pessoas tinham que entrar dentro da casa e tinham que passar a noite na casa. Porque se elas entrassem e saíssem depois, vinha o vingador e quem estivesse fora da casa morria. Sabe qual é a prova que você realmente aplicou o sangue de Cristo na sua vida? Você está dentro da casa que tem o sangue? Você persevera nesse sangue? As pessoas entraram na arca de Noé enquanto tinha água sobre a terra. Porque se só elas entrassem na arca e depois saíssem da arca, elas se afogariam do mesmo jeito. Precisa permanecer no sangue de Cristo. O sangue de Cristo é realidade na sua vida. A maior prova da salvação é perseverar em Jesus Cristo, perseverar no sangue do Cordeiro. Mas, meus irmãos, eu gostaria de ir um pouco adiante, porque a palavra do Senhor vai ter algo mais aqui a nos dizer. O que a Bíblia diz? Está ainda no capítulo 12? Observe, por favor, um verso aqui adiante. O verso 22 diz assim. O verso 22 diz: tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Como é que eles deveriam marcar? Com o hisopo. O hisopo era uma planta, era tipo um pé de hortelã. Aí o que eles faziam com essa planta? Eles molhavam no sangue e passavam na porta. Precisa ter hisopo na vida da pessoa. Lembra que Davi fala quando ele peca? Ele diz: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lembra que ele fala isso no Salmo 51? Nós precisamos de um hisopo na nossa vida. Precisamos de algo que aplique o sangue de Cristo em nossa vida. Meu querido, tem hisopo na sua vida? Você tem aplicado o sangue de Cristo na sua vida? Pensa bem nisso, porque como eu te falei no início, se você não aplica isso, é a mesma coisa de tomar banho e vestir a mesma roupa suja. O cordeiro está morto, mas você não aplicou o sangue de Cristo na sua vida. Se lembra quantas vezes foi que Jesus falou isso? Jesus fala que todo aquele que ouve a sua palavra e não pratica é como alguém que constrói uma casa sobre a areia. Tem a casa, mas a casa cai. Tem a casa, mas a casa não resiste. As pessoas dizem que são salvas, elas dizem que são crentes, elas dizem que creem em Cristo, mas o sangue de Jesus não faz parte da vida delas. Elas não vivem a vida de Cristo. A casa vai cair. Você diz que o Cordeiro morreu por você, mas você não está dentro da casa que tem sangue. Quando vier o vingador, você vai sofrer assim como os egípcios. Meu querido, confie que você realmente é uma pessoa salva. Aplique o sangue de Cristo na sua vida. Como é que se faz isso? Davi, quando pecou, ele pediu pelo sangue de Jesus para ser perdoado, para ser purificado. Meus irmãos, eu quero dar aqui apenas mais uma aplicação, porque o tempo está nos fugindo ao controle. O povo de Israel no Egito, ele viu a mão de Deus apenas pelas pragas. O povo de Israel no Egito, eles não viram nenhuma bênção de Deus, eles só viram juízo. Pense em alguma bênção que Deus realizou no Egito. Não realizou nenhuma. Foi água transformando em sangue, foi pedra caindo do céu, foram trevas, foram piolhos, foram sapos. Só praga, eles não viram nenhuma bênção. Mas depois que o sangue de Cristo, depois que o sangue do Cordeiro foi aplicado na vida deles, a partir daí eles não desfrutam mais das pragas, eles só desfrutam das bênçãos. O que eles percebem? Eles estão fugindo de Faraó, o mar se abre. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro já entrou na vida deles. Eles estão no deserto, eles têm sede, o que Deus faz? Deus faz com que águas amargas se tornem águas potáveis. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro agora já faz parte da vida deles, eles já podem experimentar as maravilhas de Deus. Eles estão com fome, e antes, quando eles estavam com fome, eles tinham que ralar no Egito para comer. E agora o que Deus faz? Deus faz com que o pão caia do céu. Por qual razão? Porque a partir de agora eles já desfrutaram do sangue do Cordeiro.
Mas lá na frente eles têm sede de novo. E o que Deus faz? Deus faz com que a água saia de uma rocha, e durante 40 anos eles beberam daquela água que saía de rocha. Por qual razão? Porque a partir dali eles já estavam debaixo do sangue do Cordeiro. Sabe qual é a última implicação, meu querido? A última implicação é essa. As pessoas falam: gostaria de ver Deus realizando maravilhas na minha vida. E Deus vai realizar a partir do momento que o sangue do Cordeiro é aplicado na vida da gente. Você quer ver Deus abençoando sua casa, meu irmão? Olha, permita que o sangue do Cordeiro faça diferença no seu casamento, faça diferença na sua criação com seus filhos. Você quer ver Deus abençoando o seu dia a dia? Permita que o sangue do Cordeiro faça parte dessa realidade. Porque antes do sangue, o povo via Deus através dos juízos. Mas depois do sangue, o povo começou a ver Deus através das bênçãos que Deus realizava no meio do povo. Meus irmãos, eu quero encerrar lhes dizendo isso. Precisamos estar preparados para dar a razão da nossa fé. E as razões são muitas. Nós não temos uma fé apenas emocional. Nós não temos uma fé apenas sentimental. Nós temos uma fé racional, uma fé com diversos argumentos bíblicos. Nós precisamos considerar mais isto, porque existem realidades espirituais conquistadas para nós, e nós só vamos entender essas realidades e viver essas realidades conforme a gente for aprendendo da palavra de Deus. E meus irmãos, depois que o povo do Senhor experimentou o sangue do Cordeiro, eles começaram a vivenciar as bênçãos e as maravilhas de Deus, por causa da Páscoa, por causa da morte de Jesus por nós. Hoje nós somos um povo feliz, nós somos um povo que desfruta bênçãos, nós somos um povo que desfruta da presença do Senhor. Então, meus queridos, glória a Deus, porque o Filho do Senhor morreu por nós. Glória a Deus, porque o Filho do Senhor pagou pelo nosso pecado. Não estamos mais debaixo do juízo, não somos mais escravos e podemos desfrutar das maravilhas do Senhor. Que Ele nos abençoe. Eu agradeço a atenção de todos, quero convidá-los a curvarem suas cabeças para nós falarmos com Deus aqui. E meus queridos, eu gostaria de convidá-los a agradecerem ao Senhor pela morte de Cristo. O autor da vida morreu. E sabe por que o autor da vida morreu? Porque havia libertação a ser realizada por você. Glória a Deus por isso. Senhor, muito obrigado pela salvação que há no nome de Jesus. E meus queridos, eu lhes conheço, não tanto quanto eu gostaria de conhecê-los, mas eu lhes conheço um pouco. E eu sei que entre nós há pessoas que cresceram aqui, que estão acostumadas a ouvir isso, mas que ainda não aplicaram o sangue de Cristo sobre a sua vida. Pastor, o senhor está me julgando? Desculpa, meu querido, eu estou te analisando a partir dos seus frutos. Você sabe disso, no seu coração você sabe. Clama ao Senhor. Deus, eu sei que o Cordeiro morreu, mas Senhor, esse sangue precisa ser aplicado à minha vida. Eu quero isopo, Senhor. Eu quero isopo, assim como o Davi falou: purifica-me com isopo, eu ficarei puro. Aplica esse sangue sobre a minha vida. Meu querido, a partir disso você vai desfrutar as maravilhas do Senhor. E meus irmãos, por fim, Senhor, nos dê condições de poder testemunhar dessas maravilhas para as pessoas que pedirem a razão da nossa fé. Nosso Pai, agradecemos ao Senhor pelo Teu povo aqui reunido. Te pedimos, ó Deus, para que algo aqui tenha sido compartilhado para a glória do Senhor, para a bênção do Teu povo. Santo Pai, que nós estejamos sempre debaixo daquela casa coberta pelo sangue do Cordeiro. Santo Senhor, que nós possamos testemunhar dessas maravilhas para aqueles que pedirem a razão da nossa fé. Abençoa-nos, ó Pai. Dá-nos um dia na Tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.